verdade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Boa noite, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, amém? Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis capítulo 37, fechar os vossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua santa presença e já agradecemos a Ti, ó Deus, a estarmos aqui na Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, em nossos corações, venha aquebrantando, Senhor, os nossos corações, Pai. Senhor meu Deus, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Teve José que contou aos seus irmãos. Aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando campo, e então vi que o molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e estavam diante do meu molho. E então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam tuas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: e ainda outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-vos perante ti em terra? Amém? Glória a Deus. A mensagem de hoje é sonhando com Deus. Nesta passagem, ela destaca José como um jovem sonhador. Sonhar é fácil, né? E como é fácil, mas difícil é correr atrás dos sonhos. E esse jovem, né, José, quando ele sonhou, né, que ele iria reinar
sobre a vida dos seus irmãos, né, dos seus pais, ali ele foi desmotivado, né? Ele motivado pela sua família. E nessa passagem, né, eu meditando nela assim, ela traz algumas lições, né, de como nós devemos nos comportar diante dos nossos sonhos, como a gente deve proceder, né, aos sonhos a qual Deus traz nas nossas vidas. Então, o primeiro tópico, a lição a qual José nos traz. É para qualquer pessoa que nós devemos contar os nossos sonhos e os nossos planos. Vejam bem, às vezes aqueles que deveriam nos motivar, nos ajudar, né, nos incentivar, muitas vezes eles vão nos desmotivar, nos frustrar e nos desanimar. Amém? Aleluias. Mas Deus sobre a vida de José, né, sobre a vida desse jovem sonhador. E de qualquer maneira, Deus ele iria realizar esses sonhos sobre a vida de José. E José nem precisava, né, ser traído pelos seus irmãos. Se lermos, nós vamos ver aqui que os irmãos de José traiu ele, né? Não teria sido necessário. E mesmo que os irmãos de José tivessem apoiado José no sonho, Deus ele iria arrumar alguma forma de estar cumprindo os propósitos dele sobre a vida de José. De alguma forma Deus ele ia cumprir. Ele ia realizar os sonhos. Os sonhos a qual ali José sonhava com Deus. E também, os irmãos de José, eles não precisavam, né, mentir para o seu pai. Né, ali dizendo que José havia falecido. E com essa notícia, o pai de José, ele ficou muito triste, muito abalado, muito desmotivado ali naquele momento, a qual os irmãos dele chegou em casa e falou assim que José havia falecido, havia morrido. Creio eu que ali o pai de José ficou muito triste com essa notícia. E isso teria sido desnecessário, né? E assim somos nós, como os irmãos em Cristo. Né? Nós temos que estar motivando os sonhos, né? Nós temos que ficar felizes com os sonhos dos nossos irmãos. E principalmente, irmãos, quando esses sonhos, eles vêm ser realidade sobre a vida do nosso irmão. Nós temos que estar felizes, nós temos que alegrar os nossos irmãos. Amém? Aleluias, glória a Deus. A segunda lição, o segundo tópico que José nos ensina, que nós temos que ficar firme diante daquilo que Deus coloca em nossos corações. Nós temos que estar sempre firme. Porque José, ele era um jovem obediente. Ele obedecia ao seu pai e principalmente a Deus. José, em toda a fase da sua vida, ele foi obediente a Deus. E isso ajudou muito ele. Pois José, ele guardou aquilo que seu pai ensinou. Que seu pai ensinou ele. E José, mesmo longe da sua família, José não esqueceu esses princípios. José sempre andou na presença de Deus, sempre sonhando juntamente com Deus. Em nenhum momento, José, ele negou a Deus. Em nenhum momento, José abandonou
o Deus do seu pai. Porque desde cedo José aprendeu a amar a Deus, sempre em primeiro lugar na sua vida, sempre. Sempre era Deus em primeiro lugar. E mesmo vida, né, trouxe muitas tentações, muitas situações, né, José viveu, né, de alegria, de tristeza, né, mais de tristeza do que de alegria, mas José não abandonou a Deus. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar, mesmo na diversidade da vida de José. E assim sou eu e é vocês também. De maneira alguma, irmãos, de maneira alguma, Deus por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Trocar a Deus por conversas, por atitudes. Nós temos que estar sempre vigilante no que nós conversamos, no que nas companhias, né? E nós temos que estar fazendo como José. Que nós possamos estar fazendo como José. Fugindo das tentações. Fugindo daquilo que o mundo muitas vezes traz para as nossas vidas. E é neste momento que nós temos que estar firme e vigilante, para que nada entre na nossa vida que não seja de Deus, que não seja do Senhor. Porque, irmãos, valente não é aquele que fica em pé, mas aquele que sim, foge das tentações, que foge do pecado. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Terceira lição, o terceiro tópico, a qual José nos traz nessa maravilhosa história, né? Que ele nos ensina na caminhada dos nossos sonhos. Primeiramente, né, antes de Deus realizar os nossos sonhos, Ele vai nos usar. Deus vai usar as nossas vidas para estar realizando sonhos na vida das pessoas que estão à nossa volta. Na vida daqueles a qual Deus manda para nós. Né? Naquelas que Deus coloca nas nossas vidas para a gente estar cuidando. Então Deus primeiramente vai... Não importa onde a gente está. Não importa o lugar. Deus, Ele vai nos usar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Este jovem, o José, ele estava preso. Ele estava numa prisão. Quando Deus usou ele para estar realizando os sonhos na vida daquelas pessoas que estavam à sua volta. Lá na prisão, Deus começou a usar José. E foi nessa condição de servo. Foi nessa condição de servo que José, ele ficou face a face com o faraó, né? Ele ficou face a face com o faraó. E antes mesmo de Deus colocar José como príncipe do Egito, Ele usou José para realizar os sonhos deste homem, né? Um dos homens mais importantes daquela época, né? O faraó. E ali, ao ajudar, né? Ao José ajudar o faraó, mesmo ao ajudar o faraó, mesmo colocando José como governador, né? Antes disso acontecer, já estava ajudando a José. José já estava ajudando o faraó. E ali começou a se cumprir os planos de Deus sobre a vida de José. E né, os planos de Deus na vida dele, a qual estava à sua volta.
Irmãos, a Bíblia nos diz que às vezes, né, nós oramos, nós clamamos ao Senhor e não sabemos como conversar com Deus, como colocar diante de Deus as nossas prioridades, né? As nossas necessidades, né? Das nossas vidas. Mas José, ele teve em sua vida uma grande desilusão, né? Com seus próprios irmãos, veio a trair, né? Ele teve uma desilusão familiar. E mesmo assim, com tudo quanto José passou na sua vida, ele não colocou o fardo dele sobre os ombros de outra pessoa. José não colocou, carregou. Ele não murmurou contra Deus. José estando preso, Deus sempre foi Deus sobre a vida dele. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. E José, ele colocava Deus em primeiro lugar. E assim como José, nós também teremos muitas lutas na nossa caminhada dos nossos sonhos, da vida, da nossa caminhada com Cristo. Vai vir muitas situações, muitas circunstâncias, a qual nós temos que estar vigilante, nós temos que estar firmes no Senhor e não nos deixando desanimar. Em nenhum momento, independente do que vivemos, nós não podemos desanimar e confiar no Senhor. Hoje nós temos aquele que nos consola, né? Mesmo sem saber pedir corretamente, né? E a levar a nossa oração, né? A gente orar a Deus, mesmo sem a gente saber, nós temos o Consolador. E Ele vai nós, né? Nos nossos sonhos, na nossa caminhada. E mesmo vivendo situações a qual não seja agradável, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus, que Deus nos prometeu nos dar, Ele vai nos conduzir à perfeição, ao sonho do nosso Deus para as nossas vidas. E nós temos que isso, e estar sempre colocando Deus como prioridade sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos. Sempre que sonharmos, colocar diante de Deus. Glória a Deus, aleluias. Que nós possamos nos colocar de pé. Que os músicos podem estar. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar nesse propósito de Deus estar nos conduzindo aos nossos sonhos. Estar realizando os propósitos dele sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Do Senhor Jesus. Entramos na tua santa presença, Senhor. Senhor, meu Deus, que nós possamos, ó Deus, estar sonhando os teus sonhos, Pai. Sonhando, Senhor, meu Deus, juntamente contigo. Sonhando, Senhor, meu Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, aleluias, Espírito Santo, em nome de Jesus. Colocando, Senhor, meu Deus, o Senhor como prioridade em nossas vidas. Colocando, Senhor, meu Deus, pessoas que estejam na mesma fé que nós, ó Pai. Senhor, meu Deus, ser como José, ser obediente
e amar a Ti, Senhor meu Deus, independente do que vivemos, independente da situação, Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar colocando a Ti como prioridade sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, independente das lutas, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar sonhando contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduza-nos, ó Deus, a estar sonhando os teus sonhos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, venha nos conduzir, Senhor, à perfeição dos teus sonhos para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, agradeço a Ti, Senhor, por tudo, Pai. Em Senhor Jesus, que os teus sonhos, Senhor, que nós possamos estar sonhando juntamente contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Engrandecido seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. É evidente mover. Teu Espírito está aqui. Enche este lugar, dando amor, amor que envolve. Estou correndo a Ti, aos Teus braços de amor, amor que envolve. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. É evidente o teu mover. O Espírito está aqui. Enche este lugar, derramando amor, amor que envolve. Estou correndo a Ti, aos Teus braços de amor, amor que envolve. Espírito de vem sobre nós, te desejamos. Cubra aqui o teu querer em céus e terra.